E a nossa convidada de hoje do Jornal do Ténis é a Catarina Ferreira. Catarina, estava-te a dizer que estás igual, desde quando jogavas e agora. Eu acho que é só mesmo a questão do cartão de cidadão, de resto estás igual. Mantiveste sempre o desporto, como é que isso? Sim, exato, o desporto foi mais ou menos continuando sempre a fazer parte da minha vida, ainda que nem sempre, ou seja, tive uma fase depois do ténis em que fiz corrida e depois e que continuava a treinar, mas só uma vez por semana, e depois disso, quando tive os meus 2 filhos, é que tive mais parada, só umas corridinhas de vez em quando. Portanto, dentro destes anos todos, desde que deixei o ténis, fui tendo desporto, não sempre, mas... Mas o ténis fez-te falta no período em que estiveste parada? Fez muita falta. E foi por isso que eu às tantas senti preciso mesmo de voltar, porque sentia... Principalmente naquele período em que já não tinha desporto nenhum, sentia que estava aqui a fazer falta alguma coisa, e já não era só qualquer desporto, tinha que ser o ténis. A partir de certa altura comecei a sentir muito esse chamamento. Sim. Para as gerações que não te conhecem, tu foste campeã nacional sub-16, foste vice-campeã nacional de pares também sub-16, foste vice-campeã nacional sub-18, vice-campeã nacional absoluta, foste 4 vezes campeã nacional de pares mistos com o teu irmão, com o João. Exato. Foste campeã nacional jogaste o campeonato do mundo no mais 40, foste campeã regional de Lisboa, foste campeã nacional de veteranos mais 40 o ano passado, ainda és a detentora do título. E depois tens aqui uma situação que é muito interessante, que eu acho que és das únicas jogadoras portuguesas que defrontou mais top 10 do mundo. Sério? Tu tens jogos, para além disto, tens 5 títulos de pares. E com jogadoras, uma delas ainda está no ativo, que é a Laura Sismund, em que ganhaste um título com ela, e que foi número 27 do mundo, mas também jogaste com a Simona Halep, número 1 do mundo, jogaste com a Sara Errani, número 5 do mundo, com as irmãs Pliskova, uma delas a número 1 do mundo e a outra a número 9, com a Julia Guedes, a alemã número 9 do mundo, Anastasia Sebastova, número 11 do mundo, Virginie Razanov, número 16 do mundo. Portanto, tu tens aqui um currículo que eu acho que não há muitas jogadoras que tenham tido a oportunidade de jogar com estas jogadoras de topo mundial. Ainda te recordas, cada vez que vais vendo no circuito, vês uma Sara Errani ainda a ganhar, tu dizes, olha, eu já joguei com ela. Confesso que nunca tinha juntado assim os nomes todos e percebido que eram tantas, mas sim, recordo-me particularmente ter jogado os pares com a Laura Sismund e agora vou seguindo-a e foi realmente um torneio espetacular, até porque os jogos foram difíceis e teve... Foi um 25 esse? Foi 25.000 em Contamine, era um sítio muito bonito, teve alguns percalços que nós ambas tínhamos torneios depois e já não pudemos ir aos torneios depois, portanto aquilo passou a ser um torneio que era importante ganhar, com alguma pressão, teve público, foi realmente algo que me marcou e que foi muito interessante partilhar com a Laura Sismund e agora ver o percurso dela, que ela é realmente uma ótima jogadora e em pares então é fantástico. Ela esteve aqui no Porto há pouco tempo, a jogar um torneio no Monte Aventino. E a Simona Halep, quando viste que ela chegou ao número 1 do mundo, disseste, já joguei com ela. Sim. Também me lembrava de ter jogado com ela. Se bem que pronto, foi um jogo que não deu assim muita história, por isso não ficou tão marcado. Exato, mas não tanto. O que me recordo também muito bem é das irmãs Pliskova, porque além de ter jogado com elas, também cheguei a treinar com elas. Cheguei a treinar primeiro, só que era um bocadinho mais velha que elas, né? Chegava a treinar primeiro com uma e depois com a outra, e elas gostavam muito de treinar comigo e essa parte também ficou muito na memória. Ou seja, mas cada vez que às vezes dizes, olha, já estive com estas jogadoras e agora juntando todas e sabendo que foram todas do top mundial, tens alguma mágoa? O ténis deixou-te alguma mágoa de não teres conseguido alguma coisa, Catarina? Não. Claro que na altura queria ter ido mais longe, obviamente, tinha objetivos maiores que aqueles que eu consegui, chegar ao top 100 e tudo isso. Às vezes penso que devia ter tentado mais um bocadinho, de mais algum tempo, porque no fundo eu só apostei no ténis depois de acabar a universidade e foram só 3 anos não é assim tanto. Mas mágoa não tenho, porque foi ótimo ter passado por este percurso e depois o percurso que eu tive profissional depois disso, também, se tivesse ido pelo ténis também não o teria tido, portanto, e tive outras coisas ótimas, portanto... Sim, conseguiste profissionalmente também realizar-te
tens os teus filhos, portanto acho que conseguiste fazer Exato. as duas coisas. Neste momento o balanço deve ser bastante positivo. Exatamente. Foste profissional 2001 a 2009, tentaste a tua sorte no circuito. O ténis em Portugal era diferente do que é agora, ou seja, as condições agora é muito mais fácil, mesmo em termos de marcação de viagens, marcação de hotéis, as próprias, o material é completamente diferente. Achas que se fosse agora, eu sei que é difícil fazer estas comparações, mas achas que se fosse agora poderias ter tido ainda mais sucesso? Porque o ténis era diferente. Nunca pensei nisso dessa forma. Era igualmente difícil para toda a gente, não é? Estávamos todos em igualdade de circunstâncias, por isso acho que aqui, nesta altura também há muita gente no mundo todo a tentar, não é? Portanto, essa parte acho que é parecido. Quanto muito, vejo agora uma coisa muito positiva para os portugueses, que é haver tantos torneios internacionais cá. Na altura também havia, na verdade, mas havia só mais ao nível dos 10 mil e depois a partir daí havia relativamente poucos. Acho que 25 isso havia poucos. Havia também. Poucos, exato. Essa parte é capaz de ser bastante. Mas estavas em todas. Sim, essa parte é capaz de ser uma oportunidade interessante que agora existe. Mas em geral acho que é sempre preciso lutar contra muita gente, por isso é sempre difícil. Tu foste 456 do mundo, em 2007 atingiste o teu melhor ranking. Na altura, quando jogavas em Portugal, quem eram as tuas adversárias? Lembro-me da altura da Pangaio, da Maria João, apanhaste aí algumas jogadoras? Sim, portanto quem estava muito bem era a Neuza Silva, a Ana Catarina Nogueira, também uma adversária muito difícil para mim. Depois tínhamos... Era a tua rival? Não, era uma jogadora que eu admiro imenso, que acho que joga mesmo muito, muito bem, e que quando eu entrava com ela era das jogadoras que eu tinha mais dificuldade em jogar, não conseguia fazer grande coisa, enquanto com as outras conseguia entrar no jogo. Depois, tinha a Joana Pangai, Cátia Rodrigues, Inês Moura, Maria João Kohler, exatamente. Rita Freitas também? Sim. Chegaste a jogar com a Rita Pares. Sim. E agora reencontrá-las, neste caso a Rita nos veteranos, não há muitas mais que tenham continuado, noutras funções talvez. Cátia foi para o pádel, a Patrícia Ribeiro foi para o pádel, Exato. A Margarida Neves foi para o pádel, portanto tiveste aí muita gente que jogava na tua altura que deixou o ténis. Reencontrei também a Inês Moura e a Rita Freitas, exatamente. É muito giro. Quando vocês entram no corte, quando tu entras no corte, jogavas com elas e de repente deixam de jogar durante anos e nos veteranos encontram-se outra vez. Qual é a sensação? É mesmo, o ténis é o mesmo ou há muitas diferenças? Na verdade, não tenho jogado nem com a Inês nem com a Rita, portanto já não me lembro se já encontrei alguém que jogava antes. Talvez hoje vou jogar com o Maria João Severino, portanto talvez venha isso, mas de qualquer forma tenho tido a sensação de as encontrar, e também aos rapazes, e passado muitos anos encontrar, estás igual, e essa parte, esse reencontro é muito giro mesmo, porque é voltar a lembrar-nos de tantas pessoas que nós conhecemos e que já tinham ficado um bocadinho mais apagadas, mas depois agora há todo aquele reencontro e muita simpatia, e é espetacular reencontrar as pessoas. A competição faz-te falta? É a competição, é o ambiente? O que é que o ténis, que agora, o ténis de hoje, depois de estares realizada, te faz? Qual é o impacto Exato. que tem em ti? Sim, o ténis agora está-me a servir como uma grande fonte de equilíbrio para o resto da minha vida. Escape. Sim, exatamente, para a minha vida profissional e para a minha vida familiar. O que me faz falta é, por um lado, aquela sensação de bem-estar que me dá o desporto, e a competição, não tanto a competição para competição, eu não me considero muito competitiva, mas mais o ter os objetivos. Isso também, e ao ter esses objetivos, vai fazer com que eu vou querer combinar mais treinos, e tudo isso eu estou a focar-me numa coisa que é melhor do que estar a pensar em coisas do trabalho. E então é muito interessante o quão bom tem sido esse equilíbrio, e depois também acrescentar a isso o bom ambiente dos treinos. Eu, quando voltei para os torneios, pensei, vou experimentar, porque o que tinha mesmo falta era de jogar, podia ser só nos treinos, mas vou experimentar os torneios, e tenho que gostar muito para continuar, porque se tiver um mínimo de stress não vou querer, mas realmente foi muito positivo, e então foi continuando e foi me entusiasmando cada vez mais. E aqui é um misto disto tudo, do ambiente e trazer-me aqui alguns objetivos, e então fazer com que eu com que seja um equilíbrio para mim. Não estás a treinar na Quinta da Moura, não? Estou. Não estás com o Cláudio nem com o Emanuel, pelo amor de Deus. Pessoas horríveis. O meu treinador... 5 estrelas. Eu treino às vezes com eles, já tenho treinado com eles, mas o meu treinador principal é o Henrique. Não? Sim.
E pronto, vou treinando lá às vezes com os miúdos, outras vezes treino só com o Henrique, outras vezes treino com alguns veteranos que também treinam com ele, e depois eu de vez em quando também vou combinando outros treinos, ou no estádio, por aí. Quando deixaste de jogar e voltaste novamente, a primeira vez que pegaste na raquete, parecia que nunca tinhas pegado ou foi como andar de bicicleta? Foi um misto, porque, ok, as pancadas estavam todas lá, mas o físico estava particularmente mau, porque eu, quando voltei a jogar, tinha tido, foi depois do tempo em que realmente não estava a fazer praticamente nada, não foi depois do tempo das corridas, e então o meu físico não estava bem, e então essa parte é que era estranha pensar, como é que eu vim parar a isto? Aquela bola agora Exatamente, como é que eu vim parar a isto? Mas pronto, também é possível depois, passado não muito tempo, ir recuperando e agora estás bem. E agora sinto-me bem, exatamente, e já não é assim uma diferença tão grande para antigamente, pronto. E os teus filhos jogam? Jogam. Que idade é que eles têm? 6 anos e 9 anos. O de 9 anos está a gostar muito do ténis, está muito entusiasmado e só fez ainda um torneio de Smash Tour, mas está com vontade de jogar mais. O dos 6 anos só joga uma vez por semana, ainda não deu para perceber. Ele, quando está lá, está normal, é uma coisa. E o facto de ter jogado ajuda também a perceberes o que eles vão passar? Eu considero que sim, eu considero que toda a experiência que eu fui acumulando faz com que eu possa tratar tudo isto com um equilíbrio grande, sem pressão, sem deslumbramento, sabendo o difícil que é, e a dar importância às outras partes, à diversão, e se calhar uma pessoa que nunca passou, se calhar pode se sentir um bocadinho enrolada nisso tudo, não é? Eu acredito que me ajuda. No ténis, fizeste muitas amizades para a vida, que levas para a vida? Para ser sincera, não fiz assim muitas. Tive bons relacionamentos na altura, pessoas que fui dando bem e que tinha muita empatia. Não posso dizer que tenha feito mesmo amizades. As minhas amizades foram mais da universidade e tudo isso. Mas agora, ao voltar ao ténis, estou a criar... É mais fácil agora do que na altura, era muito competitivo. Havia um ambiente muito de vou jogar contra ti, portanto não posso... Teve fases. Teve fases. Eu sei que houve muita gente que criou amizades para a vida. Teve fases. A fase ali mais da adolescência era um bocadinho competitivo. Depois, na fase adulta, já não. A fase adulta houve ali um ótimo ambiente, nomeadamente quando íamos todos a jogar os $10 mil. Sim, os Prize Money também. Estás a jogar o circuito MM? Sim. E as Masters, exatamente, várias vezes. E quando íamos todos jogar os $10 mil, estávamos ali bastante unidas. Mas coesas, havia um grupo... Coesas, exatamente. Sim. E essa altura eu gostei bastante do ambiente. Sim. E chegaste a jogar muitas vezes também contra portuguesas. Sim. Com estrangeiras contra portuguesas. Sim, também. Lembro-me disso, mas era normal. Havia uma empatia com alguma jogadora e combinava-se e jogava-se. Há algum torneio que tu te lembres com uma memória muito positiva? Aquele torneio que tu realmente digas foi o melhor torneio que eu fiz? Eu lembro-me de ter jogado 4 semanas seguidas que me correram muito bem. Claro que o facto de correr muito bem ajuda muito, não é? A pensar que foi um ótimo torneio, portanto, nomeadamente no Monte Aventino, aqui ao lado, que fui à final. E depois foi muito engraçado porque depois as outras semanas todas a seguir, 4 seguidas, todas me correram muito bem e joguei bem e sentia que entrava para o campo cheio de confiança. E essa sensação de continuamente jogar bem e pronto, e muito melhor do que estava a jogar até aí, realmente foi uma sensação engraçada e ficou-me marcado, sem dúvida. Catarina, o que é que tu gostavas de fazer ainda no ténis? Eu gostava de representar a seleção como aconteceu o ano passado, nos vários anos, e gostava de ir tentando lutar pelo ranking de mais 35, subindo até lá acima ao máximo, e pronto, e depois nos torneios tentar ganhar uns quantos As e por aí fora, é por aí. O ténis vai continuar a fazer parte da tua vida? Sim, vai. Enquanto eu sentir o que tenho sentido agora no circuito de veteranos, vai sem dúvida continuar. Depois, ainda por cima, se os meus filhos continuarem esse caminho, ainda mais vai puxar para continuar, portanto, vai sem dúvida. Uma das perguntas que costumo fazer é se vivias sem ténis. É muito complicado essa pergunta. É muito complicado dizer que não é essa pergunta, não é? Porque durante muitos anos o ténis foi sem dúvida a parte mais importante da minha vida, não é? Isso não há dúvida, mesmo tendo os estudos,
para mim o ténis era aquela parte que me dava a paixão, não é? E depois tive muitos anos em que até o ténis estava assim um bocadinho afastado e às vezes pensava, como é que é possível, aquilo está lá tão para trás, foi algo tão grande da minha vida e agora voltou. Mas não há dúvida que a resposta é não, porque o ténis trouxe-me exatamente, deu-me muita coisa, deu-me autoconfiança, deu-me resistir à pressão, deu-me a necessidade de me desenrascar e também me deu aquele bem-estar que dá o desporto, deu-me o estarmos ao ar livre, deu-me tanta coisa e realmente a minha vida sem ténis não era tão boa, eu não tenho dúvidas. Quem foram os treinadores que mais te marcaram? Eu diria o Miguel Ribeiro e o João Cunha e Silva. O Miguel Ribeiro porque quando começou comigo eu ainda estava na adolescência, ali naquela fase em que não é fácil e conseguiu dar-me aquela estabilidade e foi importante. E depois o João Cunha e Silva, porque eu gostava das conversas que tinha com ele, as conversas que traziam... eram produtivas? Eram enriquecedoras, exatamente, faziam sentido, faziam um ricochete cá dentro e eram motivantes, sim. Olha, a tua família sempre teve um papel muito importante. Estamos aqui no Clube de Ténis do Porto, está o teu pai, está a tua mãe, está o teu irmão a jogar, que também voltou ao circuito e bem, também a ganhar. Que papel é que teve a tua família e tem a tua família para ti, no ténis particularmente? Certo. A minha família sempre gostou muito de vir, sempre me acompanhou desde criança e agora curiosamente em veteranos continuam a vir porque continuam a gostar e é uma distração para eles. A parte muito importante foi que eles apoiaram-me quando eu quis investir e nunca me deram pressão nenhuma mesmo. Isso é um conforto grande, não é? Tudo o que eu queria era mesmo vindo de mim, não havia ali pressão nenhuma. Às vezes até acho que era tão pouca pressão que até acho que era demais. Era demais, às vezes se calhar estavam tão com os pés na terra que pronto, podia ter sido, podiam não ter exagerado tanto. Catarina, é muito bom rever-te, parabéns pelo que tu fizeste na tua carreira, porque foi com certeza muito bem sucedido e entretanto desejar-te as minhas felicidades para o que vais ainda fazer com certeza. Muito obrigada.